Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida. Hoje eu quero continuar falando sobre a vida de José, mas o tema da palavra de hoje é vivendo o sobrenatural de Deus. E até eu estava comentando muito hoje mais cedo, né, com a minha esposa sobre a vida de José. Eu tenho, sei lá, Deus tem me aguçado sobre refletir alguns momentos, né, sobre a vida de José. Eu estava falando com a minha esposa que não faz sentido, né, a gente racionalizar que José, mesmo diante de todo o cenário, né, para quem acompanhou a última palavra, eu falei sobre a vida de José. José, vou resumir rapidamente. José era um homem, né, separado por Deus, e ele foi, Deus deu sonhos para ele, a fim de que ele mostrou que ele iria ser levado, né, entre a sua família para um propósito. Só que ele não entendeu e depois ele foi, né, ali pelos irmãos vendido, né, roubaram a túnica dele. O pai dele deu uma túnica especial porque o pai dele tinha um amor especial por José e por ter esse amor deu essa túnica. E os irmãos ficaram com ciúmes, com inveja, e aí pegaram essa túnica e pensaram em matar José, mas José então eu tinha um irmão mais velho que falou: não vamos matar José, vamos vender eles. E jogaram ele numa cova e depois tiraram ele. Isso está tudo lá, né, em Gênesis, né, que conta toda essa história de José. Mas resumindo, José, ele foi vendido pelos irmãos, depois chegou na terra do Egito, e quando ele estava servindo, né, o seu senhor, né, ele tinha, né, ele tinha excelência em tudo que fazia, né, diz a palavra, e ele começou a ganhar, né, admiração pelo seu senhor, e então ele começou a ter autonomia, né, sobre tudo da casa, menos a sua esposa. Mas aí o que aconteceu? A sua esposa quis deitar com José. José, temente a Deus, né, se negou, não quis, rasgou a roupa dele, né, e aí a esposa acusou José de que ele teria abusado, né, e por isso seu senhor ficou com raiva e deixou ele na prisão, fez ele ficar preso. Injustamente, José foi preso. Então, é sobre esse cenário, é sobre isso que eu quero falar. Não faz de menor sentido, né? Como eu estava até meditando isso mais cedo com a minha esposa, como eu já havia falado, que não faz sentido toda essa história. Como que Deus permitiu tudo isso, né? Por que que Deus, sendo Deus tão bom, tão maravilhoso, ele permite a gente viver cenários, mas e aparentemente quando Deus ele nos faz a promessa, quando Deus ele nos entrega algo que é grande, é poderoso, que a gente vai viver ainda, a gente percebe que a gente está muito longe, né, dessa realidade de viver essa promessa, porque geralmente quando Deus nos faz uma promessa é algo grande, é algo poderoso, e a gente não se vê capaz, a gente não se vê inserido nessa palavra, a gente até duvida em alguns momentos como que, né, na nossa realidade, na nossa humanidade, na nossa forma de racionalizar, a gente não entende, né, o sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, né, sobre o sobrenatural de Deus, né, sobre como a gente vive o sobrenatural, né, e a gente só vai viver o sobrenatural aqui, né, já entro na palavra, a gente só vive o sobrenatural quando a gente tira, cara, quando a gente sai da racionalidade, quando a gente para de racionalizar. Porque quando a gente racionaliza, né, quando a gente quer entender como que Deus faz todas as coisas, é aí que a gente tropeça, cara.
Porque é aí que a gente questiona, aí que a gente começa a entrar num cenário perigoso, porque não é para duvidar, não é para a gente questionar, não é para sobre entender como que José poderia entender ser vendido pelos seus irmãos. Eu até falei que nesse, acho que foi ontem que eu preguei essa palavra, mas Deus tem falado comigo sobre isso, que de fato José não entendeu nada, mas ele foi vendido, cara. Ele foi injustamente, desde de que os seus irmãos pegaram ele, né? Levaram ele a ser vendido, né? Cara, imagina viver essa realidade. Como que José poderia racionalizar, né? Entender, né? Poderia ali ter questionado tantas coisas, mas viveu esse cenário claramente em dúvidas, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Os meus próprios irmãos me venderam e agora eu sou o escravo, sabe? E agora alguém vai me comprar, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu, foi comprado por um senhor, né? E chegando lá, mesmo assim, serviu com excelência, se destacou, e mesmo, cara, diante daquele cenário, entendeu? É sobre isso que eu quero falar. A gente não vai entender, você não vai entender, né? A sua realidade não vai conseguir, cara, ser compatível com as promessas de Deus. E Deus faz isso justamente para ferir a lógica. Deus quer ferir a lógica, porque se fosse pelo seu braço, seria o seu mérito. Mas quando é Deus que vai fazer, cara, então ele fere a lógica para trazer essa realidade que é Ele que faz, é sobre Ele, é o poder de Deus sobre nós, para manifestar o seu poder, para que assim as pessoas vejam que não fomos nós, mas foi Ele através de nós, em nós, para que assim o teu nome, para assim que o nome de Deus possa alcançar outras vidas. É isso que Deus faz. As promessas que nós vivemos não são para nós mesmos, mas são para que outros vejam o poder de Deus. Nós somos as cartas vivas. Deus, ele permite que a gente viva as promessas. E foi exatamente isso que José viveu naquele cenário, mesmo diante de dúvidas, mesmo diante de medos, diante de questionamentos, não parou, continuou fiel, continuou firme, para não racionalizando, tanto é que depois, né, mesmo injustamente, foi preso e na prisão serviu, né, diz a palavra que ele se destacou dentro da prisão, né, e ali chegando os homens, um padeiro e um copeiro, né, foram presos também, e dentro daquele cenário, Deus deu esse, né, essa habilidade, né, esse dom a José de revelar os sonhos, né? E foi o que aconteceu. O padeiro iria morrer em 3 dias e o copeiro iria voltar a servir a Faraó, entendeu? Mas não quero pegar muito esse contexto porque foi a palavra de ontem, mas o que eu quero refletir é que diante desse cenário, para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida, para você, né, viver com Deus, você precisa sair da lógica, porque servir a Deus não faz o menor sentido pela lógica humana. Porque, cara, você negar o seu eu, você viver, cara, todos os dias, não para si mesmo, mas para Deus. Cara, isso é ferir a lógica, você viver na dependência, você entregar o controle. Então é sobre isso que José viveu, é sobre isso que Deus quer que a gente saia. Deus está falando para a gente claramente nesses últimos dias, para a gente não racionalizar, para a gente não entender, para a gente não focar a nossa vida e entender o cenário, porque, cara, se você quiser entender, não é sobre entendimento. Deus não quer que você entenda, Deus quer que você confie. E confiar é sobre isso, é você entregar o controle. Meu Deus, eu não sei como vai ser o meu amanhã, a minha realidade está virada do avesso, eu estou vivendo dias que, cara, tudo saiu do meu controle, eu estou vivendo, cara, um cenário que é assustador, olhando pelos olhos naturais, mas pela fé eu enxergo no mover de Deus, pela fé eu vejo o Senhor
permitindo, né, essas situações embaraçosas, esse cenário, é Deus agitando as águas para que se mova todas as coisas de lugar. Deus, ele permite o reboliço para um propósito maior. Então, se você quiser entender isso, cara, você vai parar no meio do caminho, você vai começar a ficar agoniado, angustiado e vai achar que você perdeu totalmente, né, o fim da meada, que você se perdeu no meio do caminho, mas não, cara. É Deus fazendo o seu mover. Existe, né, o mover de Deus, que quando ele move todas as coisas, cara, ele permite cenários, porque senão, cara, nós nunca sairíamos, nós nunca iríamos viver as promessas de Deus. Então, para você viver o sobrenatural, cara, Deus está falando, saia da lógica, saia da racionalidade, viva as promessas, pautando que você vai viver não pela força do seu braço, não pela sua atitude apenas de fazer algo, mas de você confiar, de você buscar em Deus, descansar em Deus. Porque é sobre isso, cara. Você muitas vezes precisa canalizar toda a sua angústia, todo o medo, toda a preocupação em oração, sabe, em tempo com Deus, em adoração. Mesmo que, sabe, é isso que Deus tem falado isso comigo também nesses últimos dias, cara. Que ao invés de a gente ficar questionando, duvidando, né, praguejando ou murmurando ou qualquer outra coisa, cara, olha para Cristo, cara, e adora, e ora, e faz, cara, é algo diferente no sentido de você adorar, você buscar a Deus. E foi o que aconteceu. Se você parar para analisar cada história de José, cara, não faz sentido nada do que ele viveu, mas depois de ser preso, ele foi levantado para ser governador. E quando era governador, seus irmãos vieram, né, ao seu encontro para pegar mantimento, porque toda aquela região onde eles viviam, né, perto do Egito, todos passavam, era tempo de fome, e eles precisavam de mantimentos, e José era o governador que recebeu, né, a visão, revelou a visão através do dom de Deus que estava sobre a vida dele, e os seus irmãos vieram ao encontro, eles se encontraram, e ali naquele cenário, né, do reencontro, José se revelou, chorou, né, mas mesmo assim não imputou, né, não revidou, perdoou os irmãos, fez algumas historinhas para que eles pudessem viver um momento ali de aflição, de reflexão, mas depois ele se revelou como José e perdoou os irmãos, e os irmãos ficaram com medo de que José ia, né, revidar todo o seu sofrimento, mas logo em seguida ele falou, isso tudo que aconteceu foi por causa de um propósito maior do que, né, meramente Deus levantar alguém para, sabe, para ostentação. Não, Deus não quer que te abençoar para uma ostentação. Deus quer te abençoar para um propósito que vai conectar muitas vidas com Cristo, que vai, sabe, os teus propósitos, as promessas que estão na sua vida, elas acontecem para um propósito maior, que é alcançar vidas para a glória de Deus. Os nossos testemunhos, a nossa vida, tudo que envolve a nossa vida, cara, é conectado com um propósito maior, que é alcançar vidas, que é apontar para Cristo. Eu falo muito sobre isso com a minha esposa, todos os nossos testemunhos, cara, todas as nossas vitórias, todas as nossas bênçãos, cara, eles devem apontar para Cristo, eles apontam para Cristo, porque se não for isso, é uma mera ostentação, é uma mera coisa humana, e tudo que é humano é falho, é ruim, né? É algo passageiro, mas o que é um propósito maior que eu digo cara, é Cristo, é Cristo, é Cristo. As pessoas, elas olham para nós, eu quero isso, eu quero viver promessas, eu quero Cristo, eu quero que Cristo faça na minha vida. E quanto mais a gente vive as promessas, mais as pessoas se conectam com Cristo, e cada vez mais Deus coloca nas tuas mãos pessoas para que você aponte e viva, né, e faça com que Cristo resplandeça sobre essas vidas.
Então é sobre isso, cara, é sobre o propósito maior. Para você viver o sobrenatural, você precisa entregar o controle, sair do racional, porque não faz sentido, não faz sentido tudo que Davi fez de enfrentar um gigante, entendeu? Não faz sentido Daniel entrar numa cova dos leões, não faz sentido, cara. Daniel entrar numa sarça ardente, numa fornalha, na verdade, uma fornalha acesa 7 vezes mais e eles sobreviverem. Não faz sentido Moisés, né, diante dessa sarça ardente. Não, nada faz sentido, cara. Um povo passar no meio do mar vermelho não faz sentido. O plano de Deus sempre foi sobre não fazer sentido. Como é que um povo que era escravo há 400 anos, sendo oprimido, foi para ser liberto, viver esses milagres, né, do mar vermelho se abrir e o exército, né, de Faraó via ao encontro para matar, para querer de novo os escravos. E eles estavam diante do mar vermelho e Deus fez o mar se abrir. Então, cara, não faz sentido eles viverem no deserto, não faz sentido eles caminharem para Canaã, né? Terra que Deus escolheu, terra de leite e mel abundante, mas uma terra cheia, rodeada de gigantes. Não faz sentido Abraão receber uma promessa e só viver ela depois de ter a idade avançada, já nem podia naturalmente ter filho. Então, cara, Deus é ferindo a lógica o tempo todo. Não é sobre fazer sentido humanamente, é sobre confiar em Deus, porque Deus, ele tem um propósito muito maior, conectado com aquilo que ele já preparou, com tudo. Então não é sobre nós, é sobre o plano dele, é sobre a soberania dele. Então é sobre isso, meu irmão. Acorde, desperte para o sobrenatural que Deus quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Se você puder, se inscreva no canal, compartilha, curta e faça com que essa mensagem alcance mais vidas, para que elas tenham acesso a Deus, o sobrenatural, o renovo, a vida de Deus. Então fica com Deus. Deus te abençoe para uma semana poderosa. Comente, deixe seus comentários e vamos viver o sobrenatural. Fica com Deus e tchau, tchau.